Opa! As regras do jogo para o SESMET, o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, mudaram. Pois é, a nova NR4 trouxe umas atualizações que, vamos ser sinceros, estão gerando muita dúvida por aí, especialmente em dois pontos bem específicos: o dimensionamento e a composição da equipe. Então, nesta análise, a gente vai decifrar exatamente o que mudou para que ninguém mais escorregue nessas cascas de banana. E a pergunta é séria, viu? Tem muito profissional experiente que ainda está na lógica antiga e, sem querer, acaba caindo em armadilha. O nosso objetivo aqui é justamente este: botar um ponto final na confusão e deixar esses pontos claros, de uma vez por todas. Vamos desvendar isso juntos? Nosso caminho aqui vai ser bem direto, olha só. Primeiro a gente apresenta as duas atualizações que parecem complicadas. Depois quebramos os mitos sobre elas, mostramos a verdade com base na norma e, no final, a gente amarra tudo num guia bem prático. Ok, vamos mergulhar nisso. O termo casca de banana é perfeito, né? Porque são aqueles detalhes que parecem bobos, mas que podem causar um belo tombo numa auditoria, por exemplo. A gente vai focar nos dois principais pontos de tropeço: como calcular o tamanho da equipe e como ela pode ser contratada. Vamos começar com a primeira grande dúvida. Por muito tempo, a lógica era meio que essa. Se eu tenho um setor de risco muito alto na empresa, é óbvio que é ele que vai definir o tamanho de toda a minha equipe de segurança, certo? Bom, será? Vamos ver como a nova regra virou essa lógica de cabeça para baixo. Para ilustrar, vamos pegar um cenário clássico daqueles de prova de concurso. Imagina uma empresa com 1.200 trabalhadores na atividade principal dela, que é grau de risco 3. Só que lá dentro tem um setor de fundição com 450 pessoas, e esse setor é grau de risco 4, o mais alto. A intuição de muita gente iria direto para esse GR4, né? E olha só, quando a gente coloca em um gráfico, fica ainda mais claro. Apesar do setor de fundição ter o risco maior, a esmagadora maioria dos trabalhadores está na atividade principal, que tem um risco menor. E é justamente essa proporção que muda tudo. E aí? A resposta que parece óbvia para muita gente: focar num perigo maior pode não ser a correta de acordo com a nova legislação. A norma mudou o foco. E é exatamente aqui que está a casca de banana que a gente falou lá no começo. Agora sim, vamos para a resposta correta. A nova NR4 nos diz para, basicamente, esquecer aquela velha intuição de ir pelo maior risco e focar em um critério bem mais objetivo: a contagem de pessoas. O conceito-chave que todo mundo precisa ter na ponta da língua é esse aqui: atividade preponderante. A norma é explícita. A atividade que dita as regras do dimensionamento é aquela que simplesmente tem mais gente trabalhando. Não é sobre a intensidade do risco, é sobre o volume de pessoas. E para não deixar nenhuma dúvida, tá aqui, preto no branco, o texto direto da fonte. O item 4.5.1 é taxativo, não deixa margem para interpretação. A palavra preponderante está ligada diretamente ao maior número de trabalhadores. Portanto, naquele nosso exemplo, o dimensionamento tem que seguir o grau de risco 3 da atividade com 1.200 pessoas. Fim de. Então, a lição que fica é bem simples. Na hora de dimensionar o SES-SMT, o que se deve fazer é olhar o quadro de funcionários, identificar qual atividade econômica principal, qual CNAE, concentra a maior parte da equipe e pronto. Usa o grau de risco dessa atividade. Simples assim. Certo? Primeira casca de banana superada. Agora vamos para a segunda, que mexe com a estrutura de contratação da equipe. Aquela ideia antiga de que todo profissional do SESMT precisa ter a carteira assinada pela empresa, ser CLT. O cenário aqui mudou da água para o vinho. O entendimento antigo, que era quase uma regra de ouro, era de que o vínculo empregatício direto era obrigatório. A nova redação da NR4 quebra totalmente esse paradigma e permite, oficialmente, a contratação de profissionais do SESMT como prestadores de serviço, ou seja, terceirizados. Mas, muita atenção aqui. Essa permissão não é um cheque em branco, de jeito nenhum. A norma abre a porta para a terceirização, mas ela impõe condições muito, muito claras para garantir que a qualidade e a dedicação do serviço não fiquem comprometidas. E essa é a parte fundamental, o pulo do gato. O item 4.3.8 da norma estabelece 3 pilares. O profissional terceirizado precisa ter total autonomia técnica. Ele tem que cumprir a carga horária direitinho, conforme o dimensionamento, e o mais importante, durante essas horas, é proibido desviar esse profissional para qualquer outra função. Ele não pode, por exemplo, fazer um orçamento de uma obra enquanto deveria estar focado na segurança do trabalho, entende? Ok, vamos juntar tudo que a gente viu e criar um resumo prático, para fixar mesmo, para não esquecer mais. São os dois pontos que realmente importam dessas atualizações todas.
O resumo da ópera é simples. Primeiro, para dimensionar, conte as cabeças. A atividade com mais trabalhadores é que define o grau de risco a ser usado. Segundo, para compor a equipe. A terceirização agora é válida, desde que o profissional dedicado ao CESMIT esteja 100% focado nas suas atribuições durante a jornada de trabalho dele. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A norma trouxe mais flexibilidade, o que pode ser ótimo para as empresas, claro. Mas o grande desafio para todos os profissionais da área agora é usar essa flexibilidade com inteligência, garantindo que a autonomia e a dedicação do SESMIT não só se mantenham, mas que se fortaleçam. Porque no fim do dia, o que importa é proteger, de fato, a vida de quem trabalha.